É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Finalmente, depois de 20 anos de trabalho, Salomão tinha acabado de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado fazer. Era a hora do relaxamento do esforço. Essa é sempre uma hora perigosa. Quanto maior o trabalho feito, maior é o perigo. Por isso, vamos ver Deus novamente entrando em cena. Vem comigo. Olá, benditos! Depois dos principais projetos concluídos, agora Salomão tinha que lidar apenas com as questões diárias do reino. E então, como havia acontecido em Gibeão, o Senhor apareceu pela segunda vez e deu-lhe a palavra que ele precisava ouvir para aquele novo momento. Essa segunda visita do Senhor a Salomão nos ensina que devemos desejar e buscar, quantas vezes se fizer necessário, que as janelas dos céus se abram sobre nossas cabeças e que novamente experimentemos um Pentecostes e que renovemos a nossa juventude como as águias para correr sem cansaço e andar sem desfalecer. Devemos desejar e buscar que o Senhor dê a cada um de nós esta bênção de uma segunda vez, como aconteceu com Salomão. O Senhor garantiu ao rei que sua oração tinha sido ouvida e que seria atendida. Algumas partes seriam atendidas muitos anos depois. Salomão e o povo haviam consagrado o templo ao Senhor e agora o Senhor santificaria o templo e o tomaria para si. O nome de Deus estava ali, os seus olhos estariam sobre ele e os seus ouvidos estariam atentos. Sem dúvida, aquela era a casa do Senhor. Note que Salomão podia construir um edifício, mas somente Deus poderia santificá-lo. O homem constrói, Deus santifica. Esta cooperação entre o homem e Deus permeia toda a vida. O homem realiza o exterior e o mecânico. Deus realiza o interior e o espiritual. Devemos ter o cuidado de fazer a nossa parte com reverência e temor, lembrando que Deus trabalha em reinos que não podemos tocar e em questões que não podemos alcançar antes que os nossos pobres esforços possam ter algum valor. Depois o Senhor levou a conversa com Salomão para um nível extremamente pessoal e falou com ele de modo específico, referindo-se à aliança que ele havia feito com seu pai. Salomão não poderia esperar as bênçãos de Deus simplesmente porque Davi era seu pai e por ter construído um templo. A aliança de Deus com ele e os seus descendentes tinha uma grande condição. Eles deveriam andar diante de Deus em obediência e fidelidade. Só assim a dinastia de Davi duraria para sempre. Porém, se eles abandonassem o Senhor, a promessa positiva seria seguida por uma promessa negativa. Eles seriam lançados longe da sua terra e longe da presença do Senhor. Nos versículos 6 a 9, nós vemos que Deus prometeu usar Israel para se exaltar entre as nações, de uma maneira ou de outra. Se Israel obedecesse, ele os abençoaria tanto que os outros teriam que reconhecer a mão de Deus sobre eles. Mas, se desobedecessem, ele os castigaria tão severamente que as nações ficariam espantadas com o nível de castigo dado por Deus ao seu povo e saberiam que o Senhor havia trazido toda aquela calamidade sobre eles por terem abandonado o Senhor e servido a outros deuses. Irão, o rei de Tiro, havia sido um grande parceiro de Salomão durante os 20 anos de construção do templo e do palácio. Então, Salomão lhe deu 20 cidades na terra da Galileia, mas essa não foi uma boa ação. Apesar do rei Irão ter sido amigo de Davi e de ter sido parceiro de Salomão, fornecendo a maioria do material para as construções, a terra de Israel tinha sido dada ao povo por decreto divino. Toda a terra pertencia ao Senhor e não poderia ser transferida de dono em caráter permanente.
Além disso, o controle das 20 cidades daria ao rei Irão todos os recursos disponíveis, inclusive a tributação dos cidadãos ou o recrutamento deles para serem seus servos. E essa não era uma forma agradável de Salomão tratar o próprio povo. O fato é que Irão não gostou das cidades que Salomão lhe deu. Depois de examiná-las, ele as chamou de Terra de Cabul, termo que tem um som parecido com a palavra hebraica que significa imprestável. Essa transação serve também para mostrar que Salomão era um negociante astuto e levou a melhor sobre o rei Irão. Salomão organizou uma força de trabalho maciça para concluir seus projetos de construção. Os versículos 20 e 21 nos diz que o grupo de trabalhadores era composto de todo o povo que restou dos habitantes de Canaã, aqueles que o povo de Israel não conseguiu expulsar totalmente quando tomou posse da terra prometida. Entre seus grandes empreendimentos, vemos que Salomão construiu Milo, uma obra que foi iniciada por seu pai Davi. Milo era uma área de terraços adjacente aos muros de Jerusalém que reforçava a sustentação das muralhas e dava maior proteção à cidade. O versículo 15 menciona algumas cidades estratégicas com as quais Salomão tinha projetos. Azor, que estava estrategicamente localizada no norte, na junção das duas principais rodovias que se aproximavam do norte. Era a principal fortaleza de Israel contra os possíveis invasores do norte, apesar dos tratados de paz que havia entre eles. Meguido, que também era uma grande fortaleza que controlava as principais passagens entre Saron e o Vale de Jezreel, e Gezer, que ficava na estrada de Jope a Jerusalém e que era uma poderosa cidade. Embora estivesse incluída no território da tribo de Efraim, Gezer ainda não havia sido ocupada pelos israelitas até aquela época. Então, o faraó do Egito a conquistou e a entregou a Salomão como dote pelo casamento com a sua filha. O versículo 24 dá a entender que a filha de Faraó era a esposa favorita. Ela tinha um lugar especial e era tratada de modo diferenciado. Ainda são mencionadas outras cidades que foram sendo fortificadas e transformadas em cidades-celeiro, ou seja, lugares onde foram armazenados carros, cavalos, armas e alimentos para as tropas israelitas. O versículo 25 nos diz que Salomão oferecia sacrifícios ao Senhor 3 vezes por ano, que certamente era nas 3 festas principais de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Apesar de Israel estar à beira do mar Mediterrâneo, não era um povo marítimo. No versículo 26, nós vemos que Salomão se esforçou para que Israel se tornasse um poder marítimo, mas a ideia não vingou. Depois da sua morte, o projeto caiu no esquecimento. E finalizando o capítulo, o versículo 27 nos traz um fato interessante. Apesar de Salomão ter tentado tirar vantagem de Irão, o rei de Tiro, naquele negócio das 20 cidades inúteis da Galileia, Irão se mostrou um homem paciente. Apesar de tudo, ele enviou seus servos, que eram marinheiros conhecedores do mar, para acompanharem os servos de Salomão até Ofir. E eles voltaram de lá, trazendo mais de 14 toneladas de ouro para o rei Salomão. E amanhã vamos acompanhar a visita muito especial que Salomão recebeu. Uma rainha muito inteligente e rica que ouviu falar de Salomão, não acreditou muito no que ouviu e foi ver de perto se tudo aquilo era verdade. Além disso, fez questão de testá-lo com perguntas muito difíceis. Você não pode perder esse episódio especial da nossa série aqui no canal Bendito. Até amanhã!